Vou convidar aqui para a nossa transmissão Augusto Teixeira, ele que é especialista em relações internacionais, professor da Universidade Federal da Paraíba e doutor em ciência política, além de ser estudioso em temas como defesa e segurança. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Estamos trazendo as repercussões após o anúncio desse cessar-fogo por parte do presidente norte-americano Donald Trump. Tudo indica que agora vai se chegar de fato a um desfecho em relação a esse conflito. Na sua avaliação, qual é a importância das próximas horas e dos próximos dias para que isso de fato se efetive? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Soane. Boa tarde a toda a audiência. Veja, as próximas horas são fundamentais, tal como a própria atuação dos Estados Unidos na figura do presidente Donald Trump. E por quê? Apesar de diversos países da comunidade internacional terem buscado pressionar tanto Israel como o Irã para o fim da escalada do conflito e a cessação das hostilidades, de certa forma, apenas os Estados Unidos tinham a condição de poder efetivamente pressionar os dois atores a desescalar a crise. E por quê? Em relação a Israel, os Estados Unidos possuem uma relação de aliança histórica, possui auxílio militar em relação a recursos e meios militares importantes, inclusive para a defesa aérea e antiaérea de Israel, tal como para as ações ofensivas no território iraniano. E em relação ao Irã, os Estados Unidos são o principal ator na tentativa de costura ou de debate sobre um potencial acordo envolvendo seu programa nuclear. Ou seja, Donald Trump se encontrava em uma posição importante para pressionar os atores para desescalar. Somado a isso, Soane, tem um aspecto de caráter doméstico, que os Estados Unidos estavam pressionados em duas grandes posições. De um lado, a posição de não intervenção, que vence a plataforma de política externa nas eleições com Donald Trump, mas, por outro, a pressão por atuação limitada na guerra relacionada ao programa nuclear do Irã, algo que o Trump realiza. Agora, a questão é administrar a sua atuação no conflito de caráter limitado, tentando gerar aí a figura do Trump como um promotor da paz, algo que ele busca, inclusive para ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E caso esse anúncio não viesse, quais poderiam ser as consequências, não só ali para aquela região do Oriente Médio, mas também os impactos também para outros países, né, para outras nações no globo? Soane, um dos primeiros impactos consistiu em ataques do Irã contra bases militares americanas, em especial no Catar, que abrigam a grande base americana, que, obviamente, não apenas o ataque foi repelido através do sistema de mísseis de defesa americano no país, mas foi avisado por parte do Irã. Isso é muito importante, porque o Irã, sim, retaliou ao ataque dos Estados Unidos contra suas instalações nucleares, em Natanz, Fordow, Isfahan, mas avisou os americanos que iria atacar e usou basicamente a mesma quantidade de bombas e mísseis que os Estados Unidos usaram, ou seja, deram um sinal, o Irã, para o seu público interno, de que retaliaram aqueles que eles chamam de grandes satãs nos Estados Unidos, e, em grande medida, também buscaram desescalar, informando. Inclusive, o ataque não produziu nenhum dano físico ou pessoal americano na região, o que permitiu com que Donald Trump depois agradecesse, inclusive, o Irã em relação à sua atuação. Some-se a isso, outro problema que estava ocorrendo era que a região do Estreito de Hormuz começava a sofrer interferência de GPS, afetando a navegação de um conjunto de navios importantes, inclusive petroleiros. Alguns petroleiros já começavam a reorganizar suas rotas, evitando passar pela região do Estreito de Hormuz, buscando outras regiões. Outro fator foi a afirmação do Iêmen, na pessoa inclusive do grupo dos Houthis, de que entraria no conflito e que poderiam fechar a região ali do Golfo do Aden. Se você soma isso, toda aquela região importante produtora de petróleo e para escoamento de energia global poderia ou ser fechada temporariamente, provocando importante elevação do custo do petróleo e de outras commodities importantes para o comércio global, somado ao fato de que esses ataques poderiam transcender a questão de Israel e de bases americanas, vindo atingir alvos de países que não estavam incluídos diretamente no conflito, como a Arábia Saudita, por exemplo. Então, a ação do Trump ela foi importante para tentar, no momento,
desescalar a crise. É importante que quem nos assiste agora entenda que nada disso está garantido. Os dois atores, Irã e Israel, podem descumprir novamente os termos do cessar-fogo. É por isso que é um momento muito delicado para a tentativa da construção da paz, mesmo que temporárias, Sônia. Ele esteja vencido, como foi colocado ali pelas autoridades de Israel. O foco de Israel deve ser novamente Gaza, mas e em relação ao Irã, né? Esse programa nuclear de fato do Irã, vai ser necessário, vai ser importante esses olhos continuarem voltados ali para aquela região, justamente devido a um risco de um programa nuclear ser de fato, né, efetivado? Suane, o resultado da guerra, até o momento, ele é muito dúbio em relação ao programa nuclear iraniano. A questão da tentativa de destruição ou degradação desse programa, especialmente do seu aspecto latente nuclear, foi o objetivo máximo da atuação de Israel e dos Estados Unidos. Não é à toa que o tipo de alvos, instalações nucleares e cientistas foram batidos essencialmente. A grande questão é que, hoje, não se sabe efetivamente o quão destruído, o quão de disrupção ocorreu no programa, especialmente se o Irã guardou o urânio enriquecido a cerca de 60% em outro local, ou se ele foi destruído através do ataque a Fordow, por exemplo. Então isso não se sabe. Outro problema também é que a relação do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica está muito conturbada, porque, por exemplo, o que foi usado como a causa da guerra por Israel foi um relatório do painel da Agência Internacional de Energia Atômica que afirmava que o Irã estaria enriquecendo urânio para além de 60%. Ou seja, o Irã, de certa forma, está numa situação muito ruim, especialmente com Rafael Grossi, o líder da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, é importante que essa relação seja boa para que possam ocorrer inspeções no programa nuclear iraniano daquilo que ainda exista. Some-se ao fato de que os termos de um potencial acordo ou futuro acordo, nos moldes ou não do que foi o acordo de 2015, ainda está muito obscuro, porque é algo que o Trump não verbalizou, o que ele intenta, a não ser, obviamente, o desmantelamento do programa nuclear do Irã, e o Irã quer manter o programa nuclear. Então, de um lado, Israel afirma que venceu a guerra, porque teria batido ou destruído parcialmente o programa nuclear iraniano, afastando o risco de uma nuclearização no campo militar, e o Irã diz que ganhou, porque atacou Israel, mantém o regime e mantém o seu programa. E os Estados Unidos diz que venceu a sua ação porque conseguiu impor a paz. Ou seja, é um contexto em que a retórica ligada à vitória da guerra é voltada essencialmente ao convencimento dos públicos internos. A grande questão é qual vai ser o futuro desse programa nuclear para a paz no Oriente Médio. E na sua avaliação, né, Trump colocou ali uns prazos de 12 horas, 24 horas, inclusive esse de 24 horas terminaria cerca de 1h da manhã, no horário local aqui de Brasília. Ainda é possível se guiar por esses prazos ou esses prazos de fato foram abaixo? Vai depender mesmo a partir dessas declarações das autoridades ou dos próximas ações, inclusive, dos países? Ou a gente ainda pode considerar esse prazo como um prazo válido? Qual a sua avaliação? Soane, os prazos são importantes. São importantes porque eles servem, de um lado, como um parâmetro em relação ao procedimento da desescalada, ou seja, a ordem e como os países deverão reduzir e finalizar as suas hostilidades militares, mas, por outro lado, eles são impostos por Donald Trump. É claro entender e fica muito claro nas primeiras horas da afirmação de Trump sobre o cessar-fogo que nem Israel nem o Irã foram completamente convencidos deste cessar-fogo. É algo que parece muito mais como um termo imposto por Trump para forçar o fim das hostilidades. Não é à toa que, após a publicação do Trump na Truth Social sobre esse cessar-fogo, Israel e Irã têm trocas de fogos entre eles de um nível muito elevado, inclusive, tanto em Tel Aviv quanto em Teherã, o que vai fazer com que Trump se insurja, inclusive contra Israel, vindo a afirmar que estaria muito decepcionado com Israel por ter, de certa forma, burlado ali o cessar-fogo nas horas iniciais do que seria o início do cessar-fogo, algo que vai levar com que Netanyahu e seu gabinete digam que os objetivos militares da guerra foram cumpridos e não iria mais atacar o Irã, e o Irã idem, ou seja, ambos se curvaram à ideia do cessar-fogo colocado pelo Trump. Mas é algo que é importante averiguar
se isso de fato vai se manter e, mais importante, Soane, quais serão os termos da barganha que poderão tentar acomodar os interesses tanto de Israel como do Irã sobre a perspectiva de Donald Trump, que está mais interessado em ganhar o Prêmio Nobel da Paz e pacificar o seu público interno do que necessariamente na costura de uma solução de longo prazo no Oriente Médio. Isso é importante porque geopolítica não é algo para amadores e não é algo que um presidente, no contexto egocêntrico, possa determinar numa região tão complexa, Sônia. Falando sobre essas articulações geopolíticas, vamos exibir rapidamente uma reportagem da nossa correspondente Patrícia Vasconcelos e peço que você também acompanhe junto conosco para que a gente possa conversar sobre isso depois. Em Moscou, o aperto de mãos entre Vladimir Putin e os enviados do governo iraniano. Foi uma agressão sem provocação, fundamento ou justificativa, disse o presidente russo sobre o ataque americano autorizado por Donald Trump. Putin mandou saudações ao líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que, segundo a agência Reuters, enviou uma carta pedindo ajuda ao russo. Horas depois, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que vários países estão prontos para fornecer armas nucleares aos iranianos. Declaração imediatamente rebatida por Trump, que exaltou o poder militar dos Estados Unidos e afirmou que a palavra nuclear não deve ser usada de forma leviana. É por isso que Putin é o chefe, escreveu o norte-americano. Após a troca de farpas, Medvedev negou que os russos tenham a intenção de fornecer armas. Nos Estados Unidos, 36 horas depois da decolagem, os aviões que bombardearam o Irã pousaram no Missouri. 125 aeronaves saíram daqui no sábado, em direção ao Oriente Médio. 7 só deste tipo, o B-2 Spirit Bomber, único capaz de transportar a bomba conhecida como destruidora de bunkers. O reabastecimento foi feito no ar. Os aviões voaram por 18 horas, até atingir as bases nucleares iranianas de Isfahan, Natanz e Fordow. A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU, pediu o acesso imediato ao local. Ataques armados em instalações nucleares nunca devem acontecer porque pode haver vazamento de material radioativo, disse o diretor-geral da agência. Estamos falando aí sobre essas alianças geopolíticas, então foi esse encontro que aconteceu entre autoridades iranianas e também a Rússia, Vladimir Putin, que eles pediram apoio para Putin, a Rússia se posicionou hoje também a favor que se chegasse a um diálogo para o fim desse conflito. Então, de um lado, aí o Irã, que está, de certa forma, isolado ali no Oriente Médio, devido em especial ao ataque que fez ao Catar, a base militar também no Catar, ele, de um lado, pede ali esse apoio para a Rússia, já que apoiou a Rússia ali na guerra contra a Ucrânia. Por outro lado, vemos também outra movimentação já considerando esse poderio militar por parte dos Estados Unidos, e temos hoje essa reunião da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está ocorrendo na Europa, essa organização que trata justamente dessa aliança militar envolvendo a Europa e a América do Norte. Então, quero também as suas considerações. Na sua avaliação, a OTAN também, de certa forma, está se armando, está se reforçando ali para lidar também com possíveis ameaças? Sônia, sem dúvida, mas é importante diferenciar os cenários. Enquanto a OTAN e os Estados Unidos olham, por exemplo, para a guerra da Ucrânia como um conflito próximo em que eles são indiretamente partícipes no apoio à Ucrânia e na perspectiva de que a agressão russa sensibiliza e pode afetar toda a Europa, o mesmo não acontece com essa guerra entre Israel e o Irã. Por quê? De um lado, os países da OTAN têm um trauma em relação à participação de ações no Oriente Médio, no chamado Grande Oriente Médio. Porque, por exemplo, quando da invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, foi criada uma força de estabilização chamada ISAF, liderada pelos Estados Unidos e por diversos países da OTAN que lá ficaram por décadas e que, em grande medida, não conseguiu produzir o resultado militar e político desejado, desgastando em muito diversos países que foram contribuintes de tropas. Por outro lado,
alguns países da OTAN participam de operações multilaterais no âmbito naval para manutenção das linhas de comunicação oceânica, ou seja, das rotas marítimas, abertas naquela região. Então, a escalada do conflito entre o Irã e Israel, entrando os Houthis, ou com potencial fechamento do Estreito de Hormuz, poderia provocar a atuação desses países que têm embarcações na região a atuar, engolfando-os para o potencial conflito, que seria muito deletério para o interesse do bloco ocidental. Por outro lado, a Rússia, tal como a China, não tem interesse numa escalada na guerra entre Israel e Irã. Porque, de um lado, o Irã é um importante país no campo energético e, no caso da Rússia, com colaboração militar, inclusive com fornecimento de drones a Shahed, por exemplo, na sua guerra contra a Ucrânia, e também pelo fato de que uma guerra como esta poderia provocar a disrupção das cadeias de fornecimento energético e das rotas de comércio. A China, apesar de ter relações comerciais terrestres com o Irã, através de projetos da sua Rota da Seda dentro da região da Ásia Central, do Oriente Médio, etc., conectando com o leste asiático, no caso a China, tem na dimensão marítima um importante meio de comunicação comercial. E, nesse sentido, qualquer fechamento daqueles mares lhe seria deletério, não apenas para o comércio em relação à ao Irã, mas também em relação, por exemplo, à Arábia Saudita e outros países. Então, não lhe é interessante esse fechamento. Por isso que tanto Moscou como a China pressionaram para uma desescalada e, na sua perspectiva, para a ideia de que a ação israelense, que Israel entende como sendo preventivo, foi, na perspectiva deles, uma ação não provocada. Um argumento muito parecido com o que o Zelensky, na Ucrânia, chama da agressão russa, por exemplo. Seria uma agressão não provocada, que é importante na perspectiva de definição da causa do conflito armado, se legítimo e legal ou não. É por isso que a atuação desses atores, para além de Israel, Irã e Estados Unidos, é importante para entender as condições da tentativa de manutenção do cessar-fogo e um futuro, talvez, acordo de paz ou uma consolidação de relações pacíficas no contexto futuro, algo que hoje é muito difícil de asseverar, Sônia. Professor Augusto Teixeira, especialista em relações internacionais, doutor em ciência política, muito obrigada pela sua contribuição para o Poder Expresso desta terça-feira. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, um prazer falar contigo e com o Poder Expresso e sua audiência. Uma excelente tarde a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.